Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perfeita, sempre Virgem, Santa Maria de Guadalupe, Mãe das Américas, Mãe do verdadeiro Deus por quem se vive, Tu que na verdade és nossa Mãe compassiva, te buscamos e te clamamos. Escuta com piedade nosso pranto, nossas tristezas, cura nossas penas, nossas misérias e dores. Tu que és nossa doce e amorosa Mãe, acolhe-nos no aconchego do Teu manto, no carinho de Teus braços, que nada nos aflija nem perturbe o nosso coração. Mostra-nos e manifesta-nos a Teu amado Filho, para que nele e com ele encontremos a nossa salvação e a salvação do mundo. Santíssima Virgem Maria de Guadalupe, faz-nos mensageiros Teus, mensageiros de esperança e paz, de saúde e vida, especialmente junto aos enfermos. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, eu sou a Mariana e aqui do meu lado está o Paulo, meu esposo. Nós somos da Missão Guadalupe e hoje nós estamos começando um programa, né? A gente quer, na verdade, falar um pouquinho com vocês a respeito de São Paulo Apóstolo. E para fazer isso, a gente pensou aí em uma organização, né, Paulo? Sim, a gente pensou em separar em 4 momentos para falar de Paulo, o homem, Paulo, o apóstolo, Paulo, o missionário e depois o exemplo, aquilo que ele nos traz de exemplo, como nós devemos ser como missionários também. E por que falar de São Paulo? Porque se hoje nós somos cristãos católicos, se hoje o Ocidente conhece o cristianismo, a gente deve em muito à missão de São Paulo. Não fosse ele, talvez o cristianismo tivesse ficado mais concentrado lá, a região que hoje é Israel, ou talvez nem tivesse, enfim, crescido da maneira que era para crescer. Claro que a gente sabe que o cristianismo não é uma obra humana, né? É uma obra Deus faria acontecer, né? Exato. Mas usou dele. Ele é o instrumento. Então, vamos lá. Quem era Paulo? Primeiro de tudo, Paulo nasceu em Tarso, na Cilícia, que é uma região que hoje pertence à Turquia. Nasceu ali por volta do ano 5 da era cristã, então 5 depois de Cristo. Né? Mas ele era judeu. Ele era judeu, de família judaica, inclusive ele mesmo vai se apresentar, e a gente vê essa apresentação que ele faz lá em Filipenses 3, versículos 5 e 6, ele vai dizer assim: eu fui circuncidado ao 8º dia, como todo bom judeu, né? Circuncidado ao 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, quer dizer, os judeus eles eram divididos, né, nas 12 tribos, ele era da tribo de Benjamim, hebreu e filho de hebreus, quanto à lei fariseu e quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça legal, declaradamente irrepreensível. Então, aqui a gente já vê um pouco quem era esse homem Saulo, judeu, que estudou o judaísmo, e era uma prática entre os judeus, já de pequeno, ensinar para os meninos um ofício. Ele era tecelão. Então, São Paulo trabalhava. Quem acha que ele só ganhava a vida pregando e tudo mais, ao contrário. Ele tinha uma profissão, ele fazia tendas, né? E isso também a gente vai ver ele dizendo dessa sua profissão lá em Atos 18:3. Ele se encontra com outras pessoas e ele vai ficar por ali, né, com mais um casal fazendo tendas. Então, um homem que trabalhava, tinha sua profissão, e ali na adolescência, por volta de uns 15 anos mais ou menos, ele vai para Jerusalém, e em Jerusalém ele vai estudar com o rabino, vamos dizer assim, mais famoso que existia na época, né, o Gamaliel. Então ele se torna fariseu, ele se torna membro do Sinédrio, né? Então esse detalhe que você falou, que ele era um trabalhador, ele tinha uma profissão, entre tantas frases fortes de São Paulo, tem uma que ele diz, né, que aquele que não trabalha não come, né?
Então ele tem algumas frases muito fortes e ele cita isso, né? Sim, que o trabalhador ele é digno do seu salário, né? Sim. Então é importante mesmo a gente salientar isso, né? Que um homem, sim, que viveu pela evangelização, que viveu para fazer aquilo que foi chamado pelo próprio Deus, né, a fazer, mas também uma pessoa responsável e que não queria gerar peso para os irmãos, né? Então ele trabalhava, ele tinha assim a sua profissão. Eu acho que a origem é algo interessante, né? Lógico que a gente vai pegar depois lá o exemplo que ele nos deixa, mas eu queria citar logo aqui nesse começo, que ele fala da origem dele com muita honra, com muito orgulho. Carinho, né? Não um orgulho ruim, né? Um orgulho assim de achar que ele veio de uma origem que ele se orgulha por aquilo. Então, para nós também, né? Eu devo me orgulhar da minha origem, de onde eu vim. Sou filho lá da Dona Zefa, do seu Nelson, tenho os meus irmãos, tenho a minha história. Por mais que poderia ter sido diferente, a minha origem precisa me trazer muita alegria. Foi com ela que Deus constrói a minha história, né? De estar na presença dele, no meio de uma comunidade. Então, acho que é o primeiro exemplo. Nós temos nos orgulhado de onde a gente vem, a gente tem vergonha, a gente tem raiva de onde a gente veio. Paulo se orgulhava, mas ele não para aí, né? Ele não para na origem dele. Ele vai avançando, ele vai prosseguindo. E sem dúvida a origem dele diz muito daquilo que ele vai fazer depois, né? Tanto é assim que, bom, então a origem dele, fariseu, irrepreensível, hebreu, filho de hebreus, então por ter tanto zelo assim, é que quando ele chega em Jerusalém, passa ali alguns anos estudando com Gamaliel, Jesus está ali também, né, fazendo o seu ministério público, ele começa a ouvir a respeito de Jesus, a respeito das pessoas que seguiam Jesus, e isso incomoda ele profundamente, justamente porque ele teve essa origem, né, de uma pessoa que estudava, de uma pessoa que era conforme as leis. Então ele fala, como assim? Então a localização de São Paulo então é no mesmo tempo de Jesus. Possivelmente eles têm ele nunca viu Jesus, né? Ali no apostolado dele e tal, mas eles eram contemporâneos. Isso, porque Saulo nasce no ano 5, então, quer dizer, pensando aí na nossa cronologia, né, naquilo que a gente estabelece, claro que existem, né, várias teorias a respeito da data precisa do nascimento de Jesus, mas vamos imaginar o ano 1 como o ano de nascimento de Jesus. Então Jesus tinha 5 anos quando Saulo nasceu. Quando Jesus tinha 33, ele tinha 28. Por aí. Então, quer dizer, eles viveram na mesma época. E estavam praticamente no mesmo lugar. Claro que eles não frequentavam ao mesmo tempo o mesmo lugar, porque Jesus ele estava fazendo então todo o seu ministério e Saulo ali dentro dos grandes círculos, né, dos fariseus e tudo mais, um estudioso que estava que não frequentava os mesmos lugares, mas claro, ouvia aquilo que acontecia, sabia das notícias. E aí São Paulo então começa a perseguir os cristãos, aliás, ainda não eram chamados cristãos, começa a perseguir os seguidores de Jesus. Após a morte do Senhor, após a sua ressurreição, né, os discípulos, os apóstolos, eles começam a anunciar com mais fervor aquilo tudo que o Senhor tinha feito. A gente vê, né, Atos 2, a vinda do Espírito Santo, e os apóstolos começam o ministério, ou aliás, dão seguimento ao ministério de Jesus, Jesus não mais entre eles, e Saulo começa a perseguir esses seguidores de Jesus. E a primeira aparição de Saulo na Bíblia é justamente na cena do martírio de São Estevão. Atos 7, né? 8, né? 8. Isso, ali Atos 8, 7, exato. 50. Finalzinho do 7 e 8 vai estar falando então de São Paulo. Atos 7, 58. Ele fala da morte de Estevão. Isso. Lançaram-no fora, lançaram Estevão, né?
fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. E as testemunhas depuseram seus mantos aos pés de um moço chamado Saulo. Daí no capítulo 8, versículo 1, Saulo havia aprovado a morte de Estevão. Então, de fato, Saulo, um grande perseguidor da igreja que estava nascendo. No próximo capítulo, capítulo 9, nós vamos ver a conversão de São Paulo. Acontece quando ele estava indo de um lugar para o outro, ele estava indo para Damasco. O que São Paulo estava indo fazer em Damasco? Estava justamente indo para lá para perseguir e trazer presos todas as pessoas que ele encontrasse que estavam proclamando o nome de Jesus. Então ele estava indo perseguir os seguidores de Jesus, estava indo para prender esses homens e mulheres lá em Damasco, quando ele tem um encontro com Jesus. Para poder, talvez, quem nos assiste ter em mente assim uma divisão, tem mais coisas que a gente poderia dizer sobre Paulo, o homem? Só para a gente então encerrar esse momento e para que fique bem claro, né, que São Paulo, ele não era uma pessoa obtusa, né, ele não era um turrão, uma pessoa que poxa vida, eu não aceito e acabou. Não, na verdade, Saulo, vamos defendê-lo, né? Ele teve uma formação exemplar, ele era um homem muito inteligente e quando ele começa a ouvir o que as pessoas que seguiam Jesus estão falando, ele fica assustado. Nós temos que pensar o seguinte: o judaísmo era sim, né, e é até hoje, uma religião monoteísta, mas ela era dividida em grupos. Então tinha o grupo dos saduceus, tinha o grupo dos fariseus, do qual Saulo fazia parte, mas tinha também os zelotas, tinha os essênios. Então, quando começam os seguidores de Jesus a falar dos ensinamentos dele, e Jesus fala o mesmo que Moisés falava, só que fala de uma maneira diferente, é como se desse uma nova interpretação para aquilo tudo. Então, Saulo se assusta e diz: pronto, mais uma seita está surgindo aqui, agora esses doidos estão falando que a coisa não é bem desse jeito, porque Jesus falava de misericórdia. Vamos aprender o que significava o que o profeta Oséias estava falando. Eu quero a misericórdia mais do que o sacrifício. Pronto, ele está querendo falar o contrário do que a lei sempre nos ensinou. Então Saulo ficou muito preocupado com isso, né? Ele tinha o desejo, não era a sanha de perseguir, de matar, não, ele não era um homem sanguinário. Proteger o que ele tinha como fé, né? Exato, proteger a fé. Então ele era um homem que tinha uma fé muito pura. Essa é a beleza de Saulo, e porque ele tinha esse coração puro mesmo, esse coração temente a Deus, que queria estar na vontade de Deus, é que ele acabou de fato sendo seduzido por Jesus. Escolhido por Jesus. Exatamente, porque muitos doutores da lei ouviram Jesus, só que não aceitaram, tinham inveja, enfim, mas Saulo não. Saulo também, a princípio, quando ele ainda não entendia muito, ele questionou, mas ele se deixou convencer, né? Quando ele percebeu que ele estava diante de uma coisa que era maior do que ele. Mas isso é cenas para os próximos capítulos. Então Deus abençoe.